Olá pessoal, esta aula é sobre a estimação do tempo de resposta usando análise. Trata-se do capítulo 15 do livro. E nesta terceira parte nós vamos estender o modelo de tarefas usado nos vídeos anteriores. Até o momento nós conseguimos analisar o tempo máximo de resposta de tarefas que são bem simples. As equações que a gente utiliza até o momento supõe um conjunto de premissas que vem a ser o modelo de tarefas que nós estamos considerando. No caso, até aqui, nós estamos lidando com tarefas que são periódicas ou esporádicas, o deadline menor ou igual ao período, as tarefas são independentes, não tem mutex, não tem nenhum semáforo, não tem nenhum tipo de bloqueio entre elas. Não existe qualquer tipo de overhead no sistema, nós não temos tratador de interrupção, não temos chaveamento de contexto, não temos nada. Qualquer atribuição de prioridade fixa preemptiva pode ser usada. A tarefa está sempre apta no momento que chega, ou seja, no instante que inicia o período dela, ela já pode assumir o processador. Não existem recursos compartilhados e tarefas podem ser preemptadas a qualquer momento. Trata-se de um modelo de tarefas simples. Mesmo o mais simples programa concorrente com threads em um microkernel, ele traz situações mais complexas, mais elaboradas do que estas que nós suportamos até o momento. O nosso modelo de tarefas até o momento, ele não corresponde à realidade da maioria dos sistemas. Portanto, o que nós precisamos fazer é estender a análise do tempo de resposta para que ela seja capaz de lidar com modelos de tarefas mais realistas, onde nós temos representados algebricamente aquelas coisas que a gente vê no dia a dia do hardware e software embedded real-time. Vamos começar pelo release jitter. Suponha uma tarefa periódica e o início do período dela é tipicamente indicado ou sinalizado por uma interrupção do timer em hardware. Então, o que acontece? A tarefa é periódica, tem período de 1 milissegundo. Então, eu programo o timer em hardware para gerar uma interrupção de timer a cada 1 milissegundo. E dessa maneira, o microkernel sabe que está no início de um período daquela tarefa. Se esta tarefa for a tarefa mais prioritária do sistema, então, quando o timer gera a interrupção indicando que está iniciando o período desta tarefa, ela deveria imediatamente tomar o processador, preemptar o processador e iniciar sua execução. Afinal, ela é a tarefa mais prioritária do sistema. O que ocorre é que em qualquer sistema real, de vez em quando, a gente desabilita interrupções. Quando a gente precisa, seja na aplicação, seja dentro do microkernel, alterar alguma estrutura compartilhada crítica, a gente desabilita interrupções. Se a interrupção do timer, que sinaliza a chegada da tarefa, acontecer enquanto nós estamos com interrupções desabilitadas, haverá um atraso. Um atraso entre a chegada formal, oficial, o início do período da tarefa correto e a sua inclusão na fila de atos, a sua possível inclusão e carga no processador, ou seja, a liberação da tarefa. Em inglês, a gente usa para a liberação da tarefa o release, e esse atraso entre a chegada e a liberação é o que normalmente é chamado de release jitter. A mesma coisa pode acontecer no caso de uma tarefa esporádica que é liberada por um evento externo. Quando algum sensor ou mesmo um controlador de rede detecta um evento que poderia disparar ou até deveria disparar a tarefa esporádica,
então ele gera uma interrupção. De novo, se a interrupção está desabilitada, a chegada dessa tarefa esporádica vai atrasar, né? Ou seja, a liberação da tarefa que atende o evento sinalizado por esta interrupção será atrasada em relação à ocorrência do evento, que corresponderia à chegada da tarefa esporádica. Pode ser a chegada de um pacote pela internet, pode ser um sensor detectando uma situação de alarme na planta e esse tipo de coisa. Portanto, temos que o release jitter é o atraso entre a chegada da tarefa e a sua liberação, onde liberação significa inclusão na fila de hábitos. Como é que isso vai ser refletido na formulação algébrica? Pessoal, o release jitter ele aparece em dois momentos aqui nas equações. Por um lado, o tempo de resposta da tarefa I, que antes era igual à sua janela de execução WI, que a gente vinha calculando. Esse tempo de resposta agora passa a ser a janela, que a gente calculou antes, mais o atraso de liberação. É muito fácil imaginar isso. Imagine que o atraso de liberação é dado por um período, um intervalo de tempo de interrupções desabilitadas. Então, o que eu tenho? A seguinte sequência de tempo. Interrupções são desabilitadas. A tarefa deveria chegar, mas a chegada não acontece porque interrupções estão desabilitadas. JI unidades de tempo depois, as interrupções são habilitadas. Já se passaram JI unidades de tempo. E no instante que as interrupções são habilitadas, a tarefa aí passa a brigar pelo processador na fila de hábitos e acontece toda aquela historinha que nós tínhamos antes para o cálculo do WI. Resultado, o tempo de resposta da tarefa que a gente começa a contar na chegada formal oficial dela passa a ser a soma do release jitter com a janela de execução como calculada antes. Então, essa agora é a nossa nova fórmula para o tempo de resposta RI. Só que a janela de tempo ela também é ampliada no caso da computação de quantas vezes uma tarefa de alta prioridade chega. Né? Lembre-se que no cálculo da janela de execução da tarefa I, nós temos o tempo de computação da própria tarefa I, mais as interferências de todas as tarefas com prioridade mais alta. Toda vez que uma tarefa de prioridade mais alta chega, ela executa CJ. Quantas vezes ela chega? É o número de vezes que eu consigo encaixar um período da tarefa de alta prioridade dentro da ocorrência, né, da execução da tarefa de baixa prioridade. Só que a tarefa de alta prioridade, ela recebe agora uma ajudinha do seu próprio release jitter. Então, o número de vezes que a tarefa de alta prioridade chega é o seu próprio release jitter, dela, de alta prioridade, porque está dentro do período, mais a janela de tempo da tarefa I, dividido pelo período de PJ. Com isso, eu computo a interferência que a tarefa I recebe. A partir desse momento, eu posso desabilitar interrupções no meu sistema, e isso será refletido no cálculo do tempo de resposta da tarefa I. Uma outra situação frequente que a gente tem que enfrentar é o uso, por exemplo, de mutexes. Se eu tenho duas threads que acessam a mesma variável compartilhada, nós vimos isso em outro capítulo, nós temos uma seção crítica, é necessário protegê-la com mutex, lock and lock. Caso a tarefa de baixa prioridade chegue antes e dê um lock no mutex, e em seguida a tarefa de alta prioridade começa a executar, tenta dar um lock nesse mesmo mutex que está ocupado, a tarefa de alta prioridade vai bloquear. Pô, mas aí eu vou ter a tarefa de alta prioridade esperando pela
tarefa de baixa prioridade. A isso nós chamamos de bloqueio. Lembre-se então, interferência, tarefa de alta prioridade atrapalhando a de baixa prioridade. Bloqueio, tarefa de baixa prioridade atrapalhando a de alta prioridade. Então, podem ocorrer bloqueios devido às relações de exclusão mútua, que nós já vimos com estruturas de dados compartilhadas. Eventualmente, dispositivos em hardware compartilhados também são protegidos por mutex. E suponha que temos, então, T1 e T2, T1 prioridade mais alta. Se T2 fica esperando por T1, é interferência normal, né? É o normal. Porém, T1 ficar esperando por T2 em torno de um mutex que está bloqueado, aí nós dizemos que T1 foi bloqueada por T2. As nossas equações, até o momento, elas incluíam interferência, alta prioridade atrapalhando baixa prioridade. Porém, elas não incluíam bloqueio. A gente passa a introduzir a capacidade de modelar bloqueio com este termo aqui. Então, agora eu tenho que o tempo de resposta no pior caso da tarefa I é o release jitter dela, né, o tempo que ela espera até ir para a fila de hábitos, mais a sua janela de execução. A sua janela de execução passa a ter 3 termos. O seu próprio tempo de execução no pior caso, o seu tempo de bloqueio no pior caso, ou seja, quanto tempo ela, no pior caso, vai ter que ficar esperando por tarefas de mais baixa prioridade, mais a interferência que ela recebe de todo mundo, que é de alta prioridade. No caso aqui, cada chegada de alta prioridade da tarefa J gasta CJ e o número de vezes é dado pela janela de execução da tarefa I ampliada com o release jitter do atraso inicial da própria tarefa J, dividido por PJ arredondado para cima, lembrando que o ceiling acontece porque basta eu entrar um infinitesimal num novo período da tarefa J para que a tarefa J chegue inteira, e ela vai atrapalhar CJ inteiro, não importa que é um infinitesimal dentro do período. Então, nós temos que interferência, tarefa de alta prioridade, atrapalha a tarefa de baixa prioridade. Bloqueio, tarefa de baixa prioridade atrapalha a tarefa de alta prioridade. Como calcular o bloqueio? Pode ser simples ou muito complexo, depende de como os recursos são gerenciados. Existem protocolos específicos para sistemas de tempo real, com herança de prioridade, teto de prioridade, etc. E temos um capítulo específico do livro sobre o assunto. Então, como obter B é o assunto de um capítulo inteiro do livro, né? Quando a gente trata de exclusão mútua em sistemas de tempo real. Outra realidade da vida que a gente precisa refletir na álgebra é o chaveamento de contexto. Até o momento, a gente está imaginando que está rodando a tarefa 2, a tarefa 1 chega e instantaneamente, né, sem overhead, sem gastar tempo nenhum, a gente tira a tarefa 2 do processador e põe a tarefa 1. Isso é preempção. Bom, realmente, a gente vai usar a prioridade de preemptiva, né? E realmente a tarefa 1 vai tirar o processador da tarefa 2 e pegar para ela. Porém, isso não é instantâneo. A gente gasta tempo para isso. Como foi visto lá no capítulo sobre microkernel e kernel, o chaveamento de contexto requer copiar o conteúdo de um conjunto de registradores para o bloco descritor da thread. No caso de salvamento de contexto, que aqui está em vermelhinho. E copiar valores do bloco descritor da thread para os registradores da máquina, no caso da carga de contexto. Quando eu copio o program counter ou instruction pointer do bloco descritor da thread para o registrador da máquina, a próxima instrução de máquina já é uma instrução de máquina da thread. Então, essa figura ilustra essa situação.
onde nós temos os tempos de execução das tarefas, mas também o tempo que eu gasto para chaveamento de contexto. Então, aqui no início, a tarefa de baixa prioridade chega. Eu gasto um tempo para carregar o contexto dele, que é o verde. Aí ele executa e vem uma interrupção do timer dizendo, olha, está na hora de executar a tarefa de alta prioridade. Primeiro, eu gasto um tempo vermelho para salvar o contexto da tarefa de baixa prioridade. Depois eu gasto um tempo verde para carregar o contexto da tarefa de alta prioridade. Aí a tarefa de alta prioridade executa. Quando ela bloqueia a espera da sua próxima ativação, no seu próximo período, por exemplo, eu gasto um tempo vermelho para salvar o contexto de volta dela. Gasto um tempo verde para recarregar o contexto da tarefa de baixa prioridade que eu havia salvo aqui. E aí a tarefa de baixa prioridade volta a executar. Quando ela também concluiu e está agora à espera da sua próxima ativação, do seu próximo período, ou da sua próxima chegada esporádica, né? Eu salvo o contexto dela mais um tempo vermelho. Então, a rigor, pessoal, observem que para cada tarefa eu acabo gastando não só o tempo dela, mas uma carga de contexto e um salvamento de contexto. E quando a tarefa de alta prioridade atrapalha a tarefa de baixa prioridade, não é só o cinza, que seria o C1, né? Imagine que a alta prioridade é a tarefa 1, baixa prioridade é a tarefa 2. Este cinza da alta prioridade é o C1. Não é mais C1, é a atrapalhação recebida pela tarefa 2 é um salvamento de contexto, uma carga de contexto, C1, outro salvamento, outra carga. Portanto, nas equações onde eu calculo o tempo de resposta, no pior caso, da tarefa T2, aqui no meu exemplo, eu tenho que considerar C1 mais um chaveamento completo, mais outro chaveamento completo. Então, no livro, né, este cálculo, essa descrição na álgebra e o seu impacto, né, nos cálculos, no momento que a gente faz as iterações para o cálculo do tempo de resposta no pior caso, lá está bem detalhado e exemplificado. Outro aspecto que é possível. Até então eu tenho suposto que cada tarefa tem um nível de prioridade único e, portanto, uma tarefa tem prioridade ou mais alta ou mais baixa que a outra, nunca igual. É possível que eu tenha um sistema onde existem mais tarefas do que níveis de prioridade, o que me obriga a colocar duas tarefas no mesmo nível de prioridade. Isso no passado era mais comum, onde havia microkernels com, sei lá, 8 níveis de prioridade, eu tinha 10 tarefas, aí, né, não dava, duas tarefas teriam que ficar, algumas tarefas teriam que ficar com prioridade igual. Hoje em dia já é muito difícil, porque mesmo o microkernel mais simples sempre traz um grande número de níveis de prioridade. Entretanto, caso isto venha a acontecer, eu tenho que supor que o desempate é arbitrário, ou seja, pode acontecer qualquer coisa se eu coloco duas tarefas com o mesmo nível de prioridade. Por exemplo, suponha ter um T2 e T3. Com 3 níveis de prioridade, eu ponho T1 alta, T2 média, T3 baixa. Ora, T1 atrapalha T2 e T3 e T2 atrapalha T3. E é isso, eu sei exatamente quem atrapalha quem, não há dúvida sobre isso. Agora suponho que a gente tem um microkernel com apenas 2 níveis de prioridade. Eu vou ter que optar. Vamos supor que eu optei em colocar T1 no nível alto e T2 e T3 no outro nível. Como é que funciona agora? Bom, T1 continua atrapalhando T2 e T3. Porém, como T2 e T3 estão no mesmo nível de prioridade, e eu não posso ter certeza de como o escalonador vai desempatar isso,
Ou talvez o escalonador desempate com fatia de tempo, e às vezes aí T2 vai estar na frente do T3, às vezes T3 vai estar na frente do T2. Ou talvez o escalonador desempate com FIFO, e de novo, às vezes por acaso o T2 chega antes de T3 na fila, às vezes o T3 chega antes de T2 na fila, eu não sei. Então, na análise, eu vou ter que supor o pior. O que é o pior? Para T1 não sofre interferência de ninguém. Para T2, o que é o pior? Ele sofre interferência de T1 e sofre também interferência de T3. Porque ele é muito azarado e sempre chega atrás do T3 no FIFO e, portanto, na hora de calcular o tempo de resposta, no pior caso de T2, quando eu faço aquele HP2, eu vou ter que supor que tanto T1 como T3 podem atrapalhar T2. E mesma coisa T3, né? T3 com certeza sofre interferência de T1, porém, T3 pode ser muito azarado e o tempo todo está atrás do T2 na fila e aí receber interferência de T2. Então, na hora que eu calculo o R3, quando eu faço o HP3 para considerar as tarefas mais prioritárias do que a T3, eu tenho que incluir T1 e T2. Como agora nós temos mais interferência, né? Essa linha aqui não tinha antes, eu tenho mais interferência no sistema, a escalonabilidade do sistema foi reduzida. E talvez um sistema que com 3 níveis de prioridade seria escalonável, com 2 níveis de prioridade não é escalonável. A regra básica é, se é um sistema de tempo real, coloque cada tarefa num nível de prioridade diferente, para que tu tenha controle sobre quem executa antes. Se tu tem tarefas que não são de tempo real e tu queres apenas dar uma ideia de paralelismo na execução delas, aí coloca elas em fatia de tempo, mas provavelmente elas estarão no nível de prioridade mais baixo do sistema. Quando a gente complica o sistema, coloca bloqueio, release jitter, chave de contexto, tratadores de interrupção e níveis insuficientes de prioridade, o deadline monotonic não é mais ótimo. Né? O deadline monotonic é ótimo naquele modelinho simples. Tarefas periódicas ou esporádicas, independentes, deadline menor ou igual a período e acabou. Aí o deadline monotonic é ótimo. Mas no sistema que nós já estamos agora considerando, deadline monotonic não é mais ótimo. É possível usar um algoritmo que faz uma atribuição ótima de prioridade, criada por um pesquisador chamado Audsley, ainda nos anos 80, né? E o algoritmo é muito simples, ele é um pouco pesado, porque tem um for dentro de outro for, porém, a verdade é que os nossos sistemas de tempo real, principalmente críticos, eles têm normalmente poucas tarefas, 10 tarefas, 20 tarefas num sistema grande. Então, embora seja um for dentro de um for, 20 tarefas não é nada demais para qualquer desktop de hoje em dia. Então, qual que é a ideia, pessoal? Quando eu tenho, digamos que vocês tenham 20 tarefas, o que vocês fazem? Vocês tentam, uma por uma, colocar na prioridade mais baixa do sistema. Se eu tenho aqui 20 tarefas, eu vou pegar uma por uma, vou pegar essa tarefa X aqui, e eu coloco ela no nível mais baixo de prioridade, e vejo se ela é escalonável. Bom, se ela não é escalonável, ela não pode ficar no nível mais baixo de prioridade, então tira ela de lá. Aí vamos tentar outra, vamos pegar a tarefa Y. Das 20, eu vou pegar a tarefa Y e vou colocar no nível mais baixo de prioridade e vou analisar a escalonabilidade. Se a tarefa Y é escalonável, mesmo no nível mais baixo de todos, pô, beleza, vou pegar isso. Eu pego a tarefa Y, atribuo a ela o nível mais baixo de prioridade, ela continua escalonável, tiro a Y das 20 tarefas e fico agora só com 19, porque a Y já deu, já está boa. Tá? Ela está no pior cenário possível e está bom para ela. Dentro dessas 19, agora o que eu vou fazer? Vou repetir o processo.
eu vou pegar uma por uma destas tarefas que estão agora no meu conjunto de 19 e vou tentar botar ela como a mais baixa prioridade das 19. No momento em que eu achei uma tarefa que aceita ser a prioridade mais baixa daquele conjunto de 19, pô, beleza, fica aí, eu movo ela, eu já tinha lá a tarefa Y no 20, pego essa aqui, ponho no nível 19 e agora eu tenho um conjunto de 18 tarefas e eu vou repetindo o processo até que todas elas receberam uma dada prioridade. Esse algoritmo, então, é ótimo no sentido de se existe alguma atribuição de prioridade preemptiva fixa capaz de escalonar o sistema, eu descobrirei uma solução para ele. Tá? Então, para cada nível de prioridade K de baixo para cima, para cada uma das tarefas que a gente ainda não definiu a prioridade, se essa tarefa aceitar ficar no nível K, põe ela lá e tira ela das indecididas, das indefinidas, né? E continua. É claro que se eu estou ali com, digamos, 10 tarefas, tentei botar cada uma delas como a tarefa de prioridade mais baixa, nenhuma delas aceitou ser a de prioridade mais baixa, esse sistema não é escalonável. Considerações sobre a análise do tempo de resposta. Né? Mesmo que vocês tenham um sistema onde a análise do tempo de resposta não pode ser perfeita, não é ideal, ela não pode ser aplicada de forma garantida, ainda trata-se de uma ferramenta muito útil. Né? Eu posso usar ela de forma aproximada, por exemplo, o tempo máximo de execução, o W7, talvez eu não conheça realmente, eu fiz algumas medições e estou usando um valor aproximado. Né? Mesmo que eu não consiga refletir na álgebra todos os detalhes do meu hardware e do meu software, trata-se de uma aproximação útil que vai me dar uma ideia de como está o meu sistema. Né? O tempo de resposta obtido através dessa análise aproximada, ele é também, né, um valor aproximado e otimista, mas é uma ferramenta que vai me dizer o quão longe, o quão perto eu estou dos deadlines, e essa é informação relevante no meu projeto. Além disso, a análise do tempo de resposta como um todo, ela me fornece uma infraestrutura conceitual, um framework conceitual. Né? Eu penso então em interferência, bloqueio, tempo de execução, release jitter, e etc, etc, etc. Então eu tenho agora uma taxonomia, né, uma infraestrutura conceitual para pensar sobre o meu sistema em termos temporais, o que me ajuda como desenvolvedor. O tempo de resposta, vocês viram, é composto por vários e vários aspectos do meu sistema, mas a partir desta infraestrutura conceitual que a análise do tempo de resposta me dá, eu consigo melhor identificar as origens dos atrasos e o que está acontecendo no meu sistema caso eu esteja perdendo deadlines. Outro aspecto que a gente tem que lembrar, o worst case response time, né, o tempo de resposta máximo calculado, são tempos de resposta no pior caso. Para que a gente realmente observe o valor calculado, tudo tem que acontecer da pior forma possível e ao mesmo tempo. Né? Os bloqueios piores, as interrupções piores, os tempos de execução piores, tudo do pior jeito possível ao mesmo tempo vai resultar naquele R que a gente está calculando. Então, a probabilidade da gente realmente observar o tempo de resposta máximo calculado, na prática, é em geral baixíssima. Porém, dependendo da criticalidade do meu sistema, né, eu vou querer ter esta certeza com relação aos deadlines, ou não. É claro que se o meu sistema é de soft real-time, talvez eu não precise dessa garantia determinista, né, e eu aceite perder deadlines de vez em quando. Mas se eu tenho um sistema realmente crítico,
ter a certeza que, mesmo que tudo dê errado, né, tudo aconteça do pior jeito possível, o meu tempo de resposta será menor que o meu deadline, é muito bom, né? Se eu tenho um sistema realmente crítico. Lembrando que, como a probabilidade de ocorrência é baixa, provavelmente eu jamais medirei esse valor, porque mesmo que eu execute o meu sistema milhares e milhares e milhares de vezes, talvez eu nunca observe a ocorrência desse worst case response time que nós calculamos. Com isto terminamos o terceiro e último vídeo relativo ao capítulo 15 do livro. Mais detalhes vocês encontram no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!